Eu quero ler com os irmãos. Aliás, antes de ler, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que o Deus eterno, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus revelado nas Escrituras é santo. Deus da Bíblia é santo. O Deus Criador do céu e da terra é santo. O Deus Criador de todos os seres espirituais, serafins, querubins, arcanjos e anjos, o Deus Criador de todos os seres humanos, Ele é santo. O Deus da Bíblia é santo. E os homens inventam ou imaginam uma diversidade de deuses. Os deístas, há duas linhas teológicas que eu diria antagônicas: os deístas e os teístas. Um começa com T de tatu e o outro começa com D de dado. Os deístas, eles creem que Deus criou o mundo, pôs para funcionar, estabeleceu as regras e virou as costas e está no confim do universo e sem contato com o ser humano. Está nem aí o que está acontecendo aqui. Essa ideia, na época em que o Novo Testamento foi escrito, era muito forte na cultura grega helenista e tentou afetar muito a igreja cristã daquela época. Então eles diziam que entre o homem e Deus existia uma série de seres espirituais de grandezas cada vez maiores. Então aqueles que tinham grandeza mais inferior estavam bem próximos de nós, e aqueles que tinham grandeza mais elevada estavam mais próximos de Deus. E estes seres espirituais, eles eram os intermediários entre Deus e os seres humanos. E os gnósticos diziam que Jesus era um desses seres espirituais e nem era o maior. Aliás, eles diziam Jesus, eles chamavam Cristo, porque o homem Jesus, eles distinguiam do Senhor Jesus Cristo. E eles diziam que o Espírito Cristo se apossou do homem Jesus na hora do batismo e ficou com ele e usou o corpo daquele homem, a mente daquele homem Jesus. E lá na cruz, quando Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra dessa frase? Os gnósticos dizem: naquele momento aquele Espírito Cristo saiu de Jesus, e só quem morreu na cruz foi o homem Jesus. E eles não creem no sacrifício expiatório. A morte de Jesus não tem valor nenhum para um gnóstico. Um homem que morreu derrotado numa cruz lá e pronto. Isso é o Deus dos gnósticos. E aí os deuses são diversos. Tem Deus para todo gosto. Cada nação cria o seu próprio Deus. A maioria dos seres humanos criam os seus deuses à sua imagem e semelhança. Alguém disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem pegou e deu show. Criou Deus à sua imagem e semelhança. E é mais ou menos isso. Mas aí eu volto aqui no que eu falei no início. O Deus da Bíblia não se adequa a nenhum destes deuses inventados pelo homem. E uma das coisas que caracteriza, que diferencia o Deus da Bíblia é que Ele é santo. Você quer ver a Bíblia? E uma coisa interessante que você vai notar: em geral, quando a Bíblia fala da santidade de Deus, ela dá ênfase repetindo a expressão 3 vezes. Isso é dos pontos da doutrina da Trindade que nós não vamos entrar aqui agora. Olha isso no Salmo de número 99. Abra na sua Bíblia aí e confira. Salmo de número 99. Nós vamos ler o Salmo todo. É pequeno, só tem 9 versículos. Salmo 99 tem 9 versículos. E ele diz assim: o Senhor reina, ou Javé reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Esse salmo é uma exaltação, uma apresentação de quem é Deus e a sua grandeza. Estão notando aí? Versículo 2: grande é Javé em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Eu pronunciei Javé, você olha que aí está Senhor, com letrinhas quadradas, que é o nome sagrado de Javé, traduzido por Senhor.
amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste Jacó o que é direito e justo. Exaltem Javé, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado de seus pés, ele é santo. Ele é santo. Verso 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam por Javé e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Javé nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem Javé o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque Javé o nosso Deus é santo. Aleluia. Olha esses 3 versículos, verso 3. Seja louvado, vamos ler juntos, para ver se funciona aí, todo mundo já tem NVI aí. Quem tem NVI, lê comigo, verso 3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Aleluia. Versículo 5, todos numa só voz. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Versículo 9. Exaltem o Senhor, vamos juntos? Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Aleluia. 3 vezes no Salmo 99 se repete: Deus, o nosso Deus, Javé, o Criador do céu e da terra, o eterno, ele é santo. 3 vezes é repetido. Irmãos, o diabo tem tentado enganar muitos cristãos e tem conseguido. O diabo, isso que eu vou falar aqui não é fácil de falar, nem é agradável, mas como não estou para fazer, para acariciar o ouvido de ninguém, vamos usar a palavra. O diabo está enganando muitos cristãos, e tem 3 enganos principais que o diabo está fazendo alguns cristãos acreditar. Presta atenção nesses 3 enganos. Primeiro engano: o diabo está fazendo o cristão achar que pode andar com Deus e andar em pecado ao mesmo tempo. Primeiro engano do diabo: achar que você pode andar em prostituição, em adultério, em mentira, em ganância, sendo desonesto, com palavrão na sua boca, se vestindo de qualquer jeito, explorando a sua sensualidade, e que tá bom, domingo você vem para a igreja, está tudo bem, você está andando com Deus. Primeiro engano do diabo: fazer crente achar que pode andar com o Deus da Bíblia. Você pode andar com qualquer Deus inventado por seres humanos da maneira como você quiser, mas o Deus da Bíblia é santo, e para andar com ele tem que andar em santidade. E o diabo está enganando muita gente, fazendo achar que Deus é amor, e não se fala na santidade de Deus, e não se fala na justiça de Deus, e não se fala da ira de Deus contra o pecado. E as pessoas vão vivendo aí do jeito que querem, seguindo os seus próprios apetites e achando que podem andar com Deus e no pecado ao mesmo tempo. Não pode, não caia nessa cilada. As pessoas estão brincando. A Bíblia diz que o seu corpo é santo, não é para sensualidade, não é para prostituição. A Bíblia diz que seus lábios são santos, não é para falar qualquer palavra. A Bíblia diz que seus olhos são santos, não é para olhar para qualquer coisa. A Bíblia diz que seus ouvidos são santos, não é para ouvir qualquer coisa. E aí a lista é infinita. Para andar com Deus da Bíblia é preciso ser santo, porque Ele é santo. Primeiro engano do diabo, que está enganando a maioria dos cristãos da nossa geração, é fazer o cristão achar que ele pode viver em pecado, em prostituição, em mentira, em vícios e andar com Deus ao mesmo tempo. Não funciona. Com o Deus da Bíblia, não. Qualquer outro Deus que o ser humano inventa, você pode.
Aquela doutrina gnóstica é uma coisa diabólica. Porque nós dizia que para Deus o que importa é o espírito do homem. O corpo não serve para nada. Então, o que se faz por meio do corpo, e aí eles colocaram tudo enquanto era coisa, vícios, prostituição, tudo enquanto é forma de pecado, não atingiu o espírito. E porque Deus o que importa é o espírito. Por quê? Porque eles criam no Deus que eles inventaram. O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é diferente. Se quiser andar com ele, tem que andar em santidade. Porque o Deus da Bíblia é santo. Segunda mentira que o diabo está enganando muitos cristãos, fazendo os cristãos achar que pode resolver o seu próprio problema de pecado. Cristãos e não cristãos, o que tem de ser humano sobre a terra achando que pode resolver seus próprios pecados sem depender de Deus e sem depender do sacrifício de Cristo na cruz é uma brincadeira. Engano do diabo. Não pode. Eu não posso resolver o problema do meu próprio. Eu sou pecador e não posso resolver o problema do meu próprio pecado. E cada pessoa que conheceu o Evangelho, conhece o Deus da Bíblia, sabe que é pecador e que não pode. Eu e você não podemos resolver o problema do nosso próprio pecado. Nenhum ser humano pode. Nenhum ser humano. O diabo está dizendo que pode. Tem pessoas que estão dizendo, não, eu vivo assim porque eu quero. No dia que eu quiser largar isso, eu largo. Conversa. Pode até largar um, mas fica 10, 20 que não dá conta de largar. E às vezes larga por um dia, mas daqui a pouco está tropeçando e cai de novo. É o segundo engano do diabo, fazer cristão achar que ele pode resolver o seu próprio problema de pecado. Terceira é a armadilha do diabo que está fazendo o cristão achar que pode, levar o cristão a minimizar o pecado. Ah, mas todo mundo peca. É assim mesmo, todo mundo faz. Aí relativiza o pecado. O pecado se torna uma gripezinha. A Bíblia diz que o pecado é a mãe de todas as desgraças que existe sobre esse planeta. O pecado é a matriz de toda a miséria, de toda a depravação, de toda a rebeldia contra Deus, de todo o sofrimento, toda desgraça. A palavra é essa, desculpem, mas é essa, tem que ser dito. E o diabo está dizendo, não, o pecado não é quase tão grave assim não. Aí você vergonha do crente, põe lá no Facebook, eu fujo do pecado, mas é bem devagarzinho para ver se ele me alcança. Brincando com o pecado, flertando com o pecado, dando lugar, achando a coisa normal, todo mundo faz. Engano de Satanás. 3 enganos. Fazer o cristão achar que pode andar com Deus e no pecado ao mesmo tempo. Fazer o cristão achar que pode resolver o problema do próprio pecado. E levar o cristão a minimizar. O pecado é uma coisinha, uma gripezinha que a gente resolve. Que eu largo na hora que eu quiser. Enquanto a Bíblia diz que é a mãe de todas as mazelas da espécie humana sobre este planeta, é o pecado. Tem duas, eu não sei se os irmãos já notaram, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. Tem 2 textos bíblicos que falam de uma visão. Essas visões aconteceram mais ou menos num prazo de 800 a 900 anos de diferença de uma para outra. Uma visão foi tida por Isaías, outra visão foi tida pelo apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Quero mostrar para você, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu vou ler o texto, depois nós vamos lá para Apocalipse e depois eu volto de novo para Isaías 6. Porque nós vamos ficar parados mesmo no Isaías 6 um bom tempo aqui. Eu não sei se eu vou pregar essa mensagem toda, se eu vou falar tudo que eu quero falar sobre a santidade de Deus hoje. Talvez domingo que vem eu volte a esse assunto. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, diz-nos assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Isaías viu Deus, assentado num trono alto e exaltado. E a água de sua veste enchia o templo. O templo estava tomado pela presença de Deus. Versículo 2. Acima dele estavam serafins. Na hierarquia angelical existem 4 categorias: serafins, querubins, arcanjos e anjos. Nessa ordem, de cima para baixo. Os mais próximos de Deus são os serafins.
Os anjos, naquela hierarquia espiritual, isso aqui não é gnosticismo não, porque Jesus é outra história, entra nessa conta. Os anjos são aqueles mais próximos dos homens que Deus criou para servir os seres humanos. E os serafins são os mais próximos de Deus, que adoram a Deus de dia e de noite. Olha o que diz o versículo 2: acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. E o que eles faziam? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que significa cada uma dessas situações. Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Vamos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ele continua dizendo, versículo 4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram Javé dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Está assim na Bíblia, Senhor Javé. Verso 6: logo dos serafins voou para mim trazer uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Vamos juntos? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. João teve uma visão, apóstolo João, 800 anos depois desse texto que nós acabamos de ler. João teve uma visão lá em Apocalipse. Olha lá, pega a sua Bíblia, vai lá para Apocalipse capítulo 6. Aliás, desculpe, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, de 1 a 8 também. Isaías 6, de 1 a 8, Apocalipse 4, de 1 a 8. Vou ler. Depois dessas coisas olhei, aqui é João que está falando, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e eu mostrarei a vocês o que deve acontecer depois dessas coisas. A visão de Isaías foi no templo de Jerusalém. A visão de João foi no arrebatamento aos lugares celestiais. Versículo 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio, são pedras preciosas. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circulava o trono, ao redor do qual estavam 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos, coisas que Isaías não viu na visão dele lá, né? Eles estavam vestidos de branco. Vestes brancas na Bíblia representam a pureza e santidade da conduta. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Versículo 5: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isaías não descreve esses aspectos. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos tanto pela frente como atrás. 4 seres viventes que ele não chama de serafins, mas que Isaías chama de serafins, que estavam em volta do trono. Lembram do Isaías? Agora é João que está vendo. O primeiro, versículo 7, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Tudo isso tem significado, não vamos entrar nisso agora. Verso 8: cada um deles tinha 6 asas. Lembram que os de lá tinham 6 asas também? Com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, pois é. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, coisa que Isaías não descreve, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar
em que há de ver. Eles viram visões com pequenas variações, com algumas variações, mas numa coisa elas são exatamente iguais. Serafins em volta do trono, com 6 asas, cantando dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Deus da Bíblia, esse é o Deus da Bíblia, Ele é santo. Agora a gente volta para Isaías, que eu quero lhe mostrar algumas coisas em Isaías. E o que nós estamos dizendo? Eu quero que os irmãos lembrem disso. Primeiro, um cristão, para andar com o Deus da Bíblia, ele tem que ser santo. Segundo, um cristão, nenhum ser humano pode resolver o problema do próprio pecado. Só Deus pode fazer isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, não minimize o pecado. Do jeito que a santidade de Deus é exaltada nas Escrituras, o pecado do homem é denunciado igualmente nas Escrituras, pela sua gravidade. Então não estamos falando aqui de brincadeira, de coisa agradável para sorrir, para acariciar nossos ouvidos, para elevar nossa autoestima. Não, nós estamos falando do assunto mais sério das Escrituras: a santidade de Deus e a santidade de quem queira andar com Deus. Volta para Isaías capítulo 6. Isaías praticamente está descrevendo o seu chamado aqui. E ele entra no templo em Jerusalém. E ele diz: eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. O Senhor aqui é o Deus de Israel, Javé dos exércitos, como aparece lá no versículo 5, no final do versículo 5. Acima dele estavam os serafins. Já falei desses serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Olha o que eles faziam: com 2 cobriam o rosto. Isso indica, preste atenção nisso, isso aqui está falando da santidade de Deus. Nem serafins, os seres mais próximos de Deus, se sentem dignos de olhar para Deus por causa da sua santidade. Aí vem uma estúpida, idiota, atriz da Globo, fazer vídeo, chamando Deus. Aí, cara, não vai fazer nada não. Já viram aquele vídeo? Um dia desse estava lá no grupo da igreja. Uma idiota que não conhece o Deus da Bíblia, depravada, que Deus tenha misericórdia dela e a salve enquanto ela tem a oportunidade, vai blasfemar de Deus usando termos chulos. Uma das coisas que Xuxa mais gostava de fazer nos programas dela é chamar Deus de um cara lá de cima, na maior irreverência. Não conhece o Deus da Bíblia. Ele está dizendo que serafins, que estão acima dos arcanjos, aliás, que estão acima dos querubins, que estão acima dos arcanjos, que estão acima dos anjos, não se acham dignos de olhar para a santidade do Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo aqui. Segunda coisa, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Os pés indicam a conduta. Isaías está dizendo, está mostrando para nós, Deus está mostrando para nós pelas Escrituras, que nem serafins, os seres mais próximos do trono do Deus eterno, se sentem puros o suficiente. Sua conduta comparada à santidade de Deus, não é que lá no céu é pecado, não, isso aqui é simbólico. Ele está dizendo, nem serafins, os seres mais próximos de Deus, se sentem dignos de que Deus olhe para a impureza dos seus pés, vamos dizer assim, para a imperfeição dos seus pés. Aí tem ser humano que abre a boca e fala um monte de asneira para Deus, desrespeita, brinca de vida cristã. Sabe por que se faz isso? Porque não conhece o Deus da Bíblia. Se leu alguma coisa dessa, não entendeu, e se entendeu, não crê. Está com a mente cega. Quem conhece o Deus da Bíblia, o primeiro resultado, nós vamos ver nesse instante, vamos lá. Versículo, e aí com 2 outras asas eles voavam. Função das asas, voar. Verso 3. E proclamavam uns aos outros o que? Vamos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
cheia da sua glória. Vamos de novo juntos, todo mundo, nossa voz? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Serafins em volta do trono, como foi dito lá em Apocalipse, dia e noite, sem cessar, adoram a Deus eternamente, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus da Bíblia é santo, nele não habita nenhum pecado, nenhuma imperfeição. E a primeira aplicação que nós estamos fazendo é: para andar com ele tem que ser santo. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus deu a vida naquela cruz para fazer pessoas santas, porque não tinha como se relacionar com Deus sem alguém santo para fazer um sacrifício expiatório, para santificar pessoas, para andar com Deus, para se relacionar com Deus. Porque o Deus da Bíblia é isso aqui. Lá em Hebreus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Mas vamos ver alguma coisa sobre isso aqui. Olha o verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. É para mostrar o impacto da presença de Deus. Quando o crente tem consciência do Deus verdadeiro e sabe quem Ele é e crê nele, o impacto é tremendo. Não dá para levar na brincadeira. Versículo 5. Então gritei: eita coisa boa! Meus olhos viram um cara lá de cima. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Mas é assim que o povo está dizendo por aí. É assim que o povo está dizendo por aí. Sabe por que eles estão dizendo assim? Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Porque eles não creem no Deus verdadeiro. Porque eles não compreenderam. Porque a mente deles está obscurecida. Porque eles vivem mergulhados no seu amassado pecado. Porque eles não conhecem a Cristo e sua obra na cruz. Todo o sofrimento que Jesus submeteu naquela cruz era para mostrar a gravidade do nosso pecado e a santidade de Deus, a justiça de Deus, que exigiam o sacrifício daquela grandeza. Quando Isaías viu aquilo, versículo 5, então gritei: ai de mim, estou perdido. Qualquer pessoa, sabe, vou dizer uma coisa aqui. Hoje de manhã eu falei muito, os irmãos estavam aqui. Eu insisti, eu tenho insistido e vou continuar insistindo enquanto eu estiver aqui. Quando você não aguentar mais ouvir, me despacha. Mas enquanto eu estiver aqui, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, conheçam o Deus revelado na Bíblia. Conheçam, porque quando uma pessoa conhece o Deus revelado nas Escrituras, a reação vai ser essa daqui: ai de mim, estou perdido. Pecador diante da santidade do Deus eterno da Bíblia. O resultado é esse: estou perdido. Paulo, falando do conflito que ele vivia de todo, está lá em Romanos capítulo 7. Recomendo essa leitura. Chega em casa, leia Romanos capítulo 7, de 15 até o final, 32 ou 33. Paulo diz: eu quero fazer o bem, não dou conta. O mal que eu não quero fazer, termino fazendo. E aí tem a lei de Deus que fica mostrando o tempo todo, me acusando dos meus pecados. A lei é boa, e eu queria obedecer, mas eu sou pecador demais, não dou conta. E ele vai falando, e quando ele chega lá no versículo 32, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia. Qualquer ser humano que conheça o Deus da Bíblia, a reação vai ser essa: Deus, eu estou perdido, eu sou um miserável, tem compaixão de mim. Segunda, Deus, eu não posso resolver o meu próprio problema de pecado, ele é grande demais, é grave demais, e o Senhor é santo demais. E aí, obrigatoriamente, Deus nos chama para olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa alternativa. Ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não estou transmitindo esse vídeo ao vivo. Eu estou gravando essa mensagem, depois eu vou carregar ela no canal da igreja. E eu quero que mais pessoas ouçam isso aqui. Se você achar que alguém precisa ouvir,
Compartilha lá depois. Versículo 5: então gritei a de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não penso que Isaías não estava por aí xingando. Você pensa? Você imagina que Isaías não estava por aí xingando? Mentindo? Não, eu não acredito nisso. Isaías era um profeta do Senhor, era um homem piedoso, tinha um relacionamento com Deus. Ele não andava usando palavrão por aí. Mas quando ele viu a santidade de Deus, quando ele teve a compreensão da santidade de Deus, primeira reação: eu sou um homem de lábios impuros, eu falo muita besteira. Meu Deus, irmãos, eu estou decepcionado de ver cristãos usar todo tipo de palavrões mais chulos. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Facebook, uma moça cantando uma música em homenagem à mãe. E no meio da música ela usava palavrões dos mais chulos. Um dos palavrões que eu vejo crente produzir de vez em quando se refere a uma relação sexual de uma forma vulgar. Você sabe de que palavra eu estou falando? Eu posso falar aqui? Não posso. Não dá. E cristão usa isso no seu dia a dia como a coisa mais normal do mundo. Ah, mas isso é... Eu lembro do irmão do igreja que eu pastorei, ele não usava o palavrão, mas ele usava um meio termo lá para disfarçar e dizer: ei, isso é soda. Mas você sabe que nome eu estou dizendo. Pois é. E eu vejo cristão usando isso no dia a dia como a coisa mais natural do mundo, nas suas conversações, nas suas postagens em redes sociais. Virou uma coisa comum. Palavrão e outros. Esse é um exemplo, só estou dando um exemplo. Primeira reação de Isaías, quando viu a santidade de Deus: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nós vivemos no meio de um povo de lábios impuros que fala tudo enquanto é depravação e tem Cristo. O diabo está querendo com isso fazer crente acreditar que ele pode sair falando palavrão por aí, como se fosse uma coisa normal. Quando o apóstolo Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, sua palavra seja temperada com sal. A Bíblia diz que nós temos que ser santos no falar, temos que ser santos no agir, temos que ser santos nos nossos relacionamentos. A Bíblia chama nossos órgãos sexuais de vaso santo ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é santo, é templo santo do Espírito Santo. E aí, cada vez mais, as pessoas estão aí levadas pelas suas sensualidades, achando que pode viver assim. Pode, se quiser, mas não como Deus da Bíblia. Não segundo o Deus da Bíblia. Aí, lá dentro, não funciona. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, Javé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E olha que ele nem viu Deus. Mas pastor, está dizendo que ele viu? Não. Jesus chega, João chega lá. Em João capítulo 1 ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ele diz isso no Evangelho de João, diz isso na Epístola de João: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o Deus deu a conhecer, se tornou conhecido. O único que viu Deus de verdade foi Cristo Jesus. E ele é quem é a revelação máxima de Deus para nós. Isso aqui, Isaías teve uma visão da glória e da santidade de Deus. É diferente. Moisés teve visão da santidade de Deus. Elias teve visão da majestade de Deus. Ezequiel teve visão da majestade de Deus. E aí são muitas pessoas. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó viram o anjo do Senhor. Todos revelação de Deus, não a plenitude de Deus. Ninguém viu a plenitude de Deus e nem pode ver. Se serafins cobrem os olhos, e nós? Aí o cara pega e tem lá uma visão, um sonho, sei lá o que. Aí escreve um livro e diz assim: eu fui no céu, eu andei no lado, eu andei no outro, eu vi isso e aquilo, eu vi Deus, eu vi. Conversa. Não sei se algum irmão já leu um livro de uma autora norte-americana chamada Mary Beck Eddy. Eu já li 2 livros dela. Um deles, A Divina
sabe por quê? Porque não lê Bíblia, não estuda Bíblia. Aí engole aquilo ali, acha bonito e ainda fica assombrado com o que ela diz. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, versículo 6. Logo dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Isaías não tentou resolver seu próprio pecado. Ele não podia, não tinha como. Foi o serafim que pega uma brasa viva. Imagina uma brasa pegada lá com uma tenaz. Tenaz é um instrumento de metal que permite pegar na brasa lá e buscar. E ele vem, versículo 6. Quando os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca. Todo o pecado de Isaías, ele resumiu na impureza dos seus lábios. É claro que Isaías sabia que tinha outras áreas da sua vida que também eram contaminadas pelo pecado, porque todos nós a temos. Isso aqui é simbólico. Ele vem e toca na boca do Isaías e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Só Deus, em Cristo Jesus, essa brasa tirada do altar aqui representa o sacrifício de Cristo naquela cruz em nosso lugar. Representa o seu sangue sem pecado, que nos purifica de todo o pecado. E agora ele toca na vida de Isaías e pela fé Cristo toca na nossa vida. Ele toca em nós. É Deus quem faz isso, não somos nós. Nós só podemos nos render a esse Deus, crer nesse Deus, deixar que a sua palavra entre na nossa mente e no nosso coração, e cremos no sacrifício que Ele fez, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Só. Então ele diz: veja, isto tocou os seus lábios. Lembra de novo o versículo 7. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aí depois disso, quando Deus purificou Isaías, agora ele ouve uma voz, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Não dava para ir em pecado, não dá para servir o Deus Santo vivendo em pecado, não dá. Tem que deixar Deus purificá-lo pelo sangue de Jesus, porque senão, pela fé no sangue de Jesus. Por isso, versículo 8: a quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías pôde responder: eis-me aqui, envia-me. Porque agora ele teve a visão da santidade de Deus, ele teve a visão da sua própria, a gravidade do seu estado de pecado, e agora ele entendeu que só Deus podia resolver e tinha resolvido o problema do pecado na vida dele. Uma pessoa só pode andar com Deus quando essas três coisas acontecem na sua vida: quando ela compreende a santidade de Deus, quando ela compreende a gravidade do seu próprio pecado, quando ela compreende que ela não pode resolver os problemas do seu pecado, e quando ela se rende à solução que Deus providenciou, Jesus Cristo. Aí sim, aí ela está pronta para andar com Deus, para fazer o que Deus quer. Enquanto o ser humano cai na cilada de achar que pecado não é uma coisa tão grave assim, ou achar que eu mesmo posso resolver meu problema de pecado, nada que você lado disso. Ou então achar que Deus é um Deusinho mais ou menos lá, que tolera qualquer coisa, que é o cara lá de cima. Não está pronto para andar com Deus. Só por meio de Jesus Cristo, como já citamos João 14,6. Ninguém, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa noite eu quero que você volte para casa pensando nisso que você ouviu. Deus falou muito ao meu coração através desse texto, e tudo isso aqui que eu compartilhei com vocês. E uma das coisas que eu aprendi desde quando eu estava no seminário, meu primeiro professor de homilética, ele dizia assim: antes de pregar para os outros, pregue para si mesmo. Eu não sou hipócrita de ficar pregando para os meus irmãos, porque eu não aplico a minha própria vida. E essa palavra me incomodou muito. Rosinha viu minha reação lá em casa quando esse negócio começou a ferver na minha cabeça.
E eu quis compartilhar isso com você para que isso ferva na sua cabeça. Se você sair daqui meio perturbado, eu fico feliz, tá bom? Se você sair daqui meio incomodado, eu fico feliz. Estou satisfeito. Se isso aqui não disse nada para você, Deus tem misericórdia. Mas que você pense no Deus revelado nas Escrituras. Nós lemos Salmo 99, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nós vimos serafins em volta do trono de Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vimos um homem de Deus dizendo: Deus, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso me diz que eu também sou um homem, um pecador, estou perdido. E aí a minha única alternativa é Cristo, a minha única esperança é Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus é a solução de Deus para nós, para a gravidade dessa mazela humana chamada pecado. Que nessa noite nós saímos daqui completamente como nós cantamos. Eu não avisei o pessoal do Ministério do Louvor, até porque eu decidi na hora que ele estava cantando aqui, não, cantar de novo, rendido estou. Você já se rendeu a Cristo? Se renda de novo. Se renda de novo. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de meditar nesta palavra. O seu Pai é santo, Senhor Jesus. Feche os seus olhos e faça a oração. Aquilo que Deus tocar no seu coração: o Senhor é santo, Senhor Jesus. O seu Pai é santo, é perfeito, é eterno, é justo. Não há trevas nele, não há mancha. O seu caráter é perfeito, é luz, é eternidade. Deus, eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Na caminhada por este chão, eu vou manchando meus pés com a poeira do pecado. E o Senhor Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Nosso Deus, o Senhor chamou um povo para ser santo. O Senhor disse: sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor é fogo. A sua palavra nos chama que aquele que é santo se santifique cada vez mais. À medida que veio aproximar-se a volta do Senhor Jesus, ou o nosso encontro com Ele, nos ensina, Senhor, que a Igreja Batista da Redenção seja constituída de cristãos santos, consagrados ao Senhor. Que nosso maior desejo, nossa maior ansiedade, nosso alvo de vida seja andar em santidade. Estamos rendidos ao Senhor porque nós não podemos resolver o nosso problema de pecado, é o Senhor que pode. E o Senhor resolveu, o Senhor deu seu Filho para morrer em nosso lugar, sem pecado, e nos chama para aceitar o seu sacrifício. Cada um de nós que reconhecemos que não podemos resolver o nosso problema e receber a solução que o Senhor providenciou, nós rendemos mais uma vez nossa vida ao Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, seja o Senhor da nossa vida. Senhor Jesus, seja o Senhor dos nossos sentimentos. Senhor Jesus, seja o Senhor dos nossos pensamentos. Senhor Jesus, seja o Senhor das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Seja o Senhor do nosso corpo, que o seu Santo Espírito habite o nosso corpo. Ó Deus maravilhoso, faça esta obra cada vez mais. Chama o seu povo para a santidade, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Que se veja o rio de